Vamos lá, galera, voltando para o nosso quarto e último bloco. Agora o cara diz, ó, quantos anagramas apresentam as letras ES sempre juntas? Então, todos esses 6 itens que a gente vai ver aparecem em prova. O D e o E são os que mais interessam para a gente. No D, qual foi a restrição? Aparece sempre juntos nessa ordem, ó. Meu objetivo vai ser diferenciar o D do E. O E é o que mais cai. Quando cai análise combinatória e permutação, o E é o que mais cai. Então, ó, sempre juntas nessa ordem. Ou seja, primeiro E e depois S. Então, ó, nós temos as 6 posições. Ele disse quantos contém as letras ES sempre juntas. Então, sempre que tiver junta, a gente vai amarrar logo as duas aqui, ó, e a gente vai dizer que esse sempre juntas nessa ordem, vai ter hora que é só sempre juntos, vai ser a letra E. Sempre juntas nessa ordem, ou seja, a ordem sempre primeiro E e depois S. Isso significa esse conjunto, sempre juntas nessa ordem, significa ocuparão uma única posição. Como se você amarrou aí. Ela vai funcionar como uma letra só. Falta uma única posição, porque a hora é letra, a hora é pessoa, você não sabe como é que vai vir o enunciado. Então, se vai ocupar uma única posição, se comportar como uma letra só, nós tínhamos 6 letras. É como se tivesse uma só. Só que é uma só, mas ele não disse apresenta a letra E sempre juntas nessa ordem na primeira posição. Ela não vai ficar aqui, ó. Ela vai permutar de lugar. Então vai ser uma permutação de 5, que é igual a 5 fatorial, que é o próprio PFC, né? 120. Então, igual a 120 anagramas. Certo? Então, ó, sempre juntas nessa ordem, sempre E e S. Então, vai ocupar uma única posição. Mas não disse sempre juntas nessa ordem na primeira posição. Então, ela vai também, em vez de 6 letras, você vai considerar como se fosse 5 e vai ter a permutação das 5. Beleza? E agora o que mais importa a gente, ó. Quantas representam as letras ES sempre juntas apenas? Agora ele não disse que é nessa ordem. Então, quando ele fala sempre juntas, então pode ser ES ou SE. Então agora, quando ele diz sempre juntas, importantíssimo, galera, a gente vai precisar muito, significa ocuparão, ou ocupam, como quiser, ocuparão uma única posição e permutarão entre si. Uma coisa é sempre juntas nessa ordem, sempre E e S. Agora não. Ocupa, ainda vão permutar. Pode começar, elas vão estar juntas. Ora, primeiro E, depois S. Ora, primeiro S, depois E. Então, agora, a ideia seria o quê? Na hora que você diz, vou botar assim, eram 6, né? Elas vão estar sempre juntas, só que ora é S, ora SE. Então, você vai ter ocupar uma única posição, ocuparão uma única posição, a gente já sabe que vai virar uma letra só, eram 6 letras, vai ser uma permutação de 5.
5 fatorial, certo? E vezes, então, princípio multiplicativo, permutarão entre si. Então, vezes 2, né? Eu vou chamar de 2 fatorial, porque justamente pode ser que ele bote... bota 9 letras e diz 4 sempre juntas. Então, vai ser o quê? Eram 9 letras, você juntou 4, tinha 5 mais 1 6, então seria uma permutação de 6. E se for sempre juntas, vezes a permutação das 4. Então, 4 fatorial. Então, ó, o sempre juntas, se for nessa ordem, é só ocuparão uma única posição. Seria o 5 fatorial, foi o caso da letra D. Sempre juntas só, além de ocuparem uma única posição, elas vão permutar entre si. Então, vezes 2 fatorial. Então, 5 fatorial a gente já fez hoje várias vezes, né? Que deu o quê? 120. E vezes 2, 240 anagramas. Então isso cai muito, galera. A gente vai ver, vai estar treinando hoje ainda, na 11ª aula, e você vai ver em concurso quando cai muito, entre aspas, cai muito quando a análise combinatória cai. Porque o CESP bota muito pouco, a gente já viu, e as outras instituições colocam, mas como tem muito assunto, às vezes cai, às vezes não. Mas a gente está aqui, como eu falei, desde a primeira aula, para apresentar tudo o que apareceu em concurso. Meu objetivo é que você chegue lá e pô, tudo que caiu aí, Augusto deu. Beleza? Vem comigo para a gente ver essa última que cai, não cai muito, mas cai também. Quantas nunca, observe, apresentam as letras ES sempre juntas? Então agora não adianta você partir para fazer assim, senão vai ser um negócio complicadíssimo. Então, se ele quer, quando nunca aparece a letra S sempre juntas, você pode dizer que vai ser o total de anagramas. Então, se você fizer o total de anagramas da palavra estudo, que a gente já fez lá na letra E, 6 fatorial, que deu 720, certo? Tirando... quando nunca aparecem elas sempre juntas, tirando quando aparecem as letras ES sempre juntas. Então, no concurso, às vezes aparece só com essa pergunta. Então, você tem que fazer o total de anagramas, que é tranquilo, e depois esse raciocínio aqui, ES sempre juntas, que ocupam uma única posição e permutam entre si, que a gente já fez, que deu 240. Então, vai ser 720 menos 240, 480 anagramas. Então, com isso, em relação a essas questões de permutação com anagramas, sem repetição, né? Estudo não repete, é o que a gente precisa para depois desenvolver questões. E vamos ver umazinha aí. Agora, como cai, né? Aí eu botei treinamento em sala para a gente treinar, né? Os pintores Antônio e Batista farão a exposição de seus quadros. Antônio vai expor 3 quadros distintos. Então, já vou colocar aqui, ó, o quadro 1 de Antônio, o quadro 2 de Antônio e o quadro 3 de Antônio. 3 quadros distintos. E, olha de novo aí, ó, e princípio multiplicativo vezes Batista, 2 quadros distintos. Então, eu vou ter um quadro B1 de Batista e um quadro B2 de Batista. Os quadros serão expostos em uma parede e em linha reta, sendo que os quadros de um mesmo pintor, devem ficar juntos. Ele não falou juntos nessa ordem. É o caso da letra E que a gente fez aí na primeira questão. Devem ficar sempre juntos. Então, ao comando lá, que é a análise combinatória, o número de possibilidades distintas de montar essa exposição é igual a... Então, na hora que ele disse que os quadros devem ficar sempre juntos, ele está me dizendo que
Além de ocuparem uma única posição, os de Batista e os de Antônio além de ocuparem uma única posição, o de Batista e o de Antônio, a gente sabe que devem ficar juntos, significa ocupam uma única posição e permutam entre si. Então vamos ver lá? Ocupam uma única posição. Então, ó, os três estão amarrados aqui, ó, ocupando uma posição só. Os dois também. Então ocupam uma única posição. Então vão funcionar como uma coisa só. Ou seja, uma coisa só Antônio e uma coisa só Batista. Então é 2 fatorial. Eles só vão trocar de lugar. Os quadros de Batista passar para frente e o de Antônio passar um para a esquerda e para a direita. Então 2 fatorial. E é o princípio multiplicativo. Permutam entre si. Então os de Antônio permutam entre si, ó. Os de Antônio 3 fatorial, porque são 3 quadros, não vão ficar assim, né? Só se fosse nessa ordem. Como ele disse, só juntos, pode ficar A3, A2, A1, A2, A3, A1, vão permutar entre si. E os de Batista, 2 fatorial. Então isso vai ficar 2 vezes 3 vezes 2, né? 2 fatorial é 2 vezes 1, então não precisa botar mais. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E vezes 2 fatorial. Então isso vai dar 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12, vezes 2, 24, letra C. É só treinar, galera. Vem comigo. Permutação com repetição. A permutação com elementos repetidos é obtida dividindo-se a permutação simples pelo produto dos fatoriais das quantidades de elementos repetidos. Vou usar a mesma ideia que eu usei lá, o arranjo com repetição para diferenciar, eu botei AR aqui, PR. Não se preocupem com essa nomenclatura, né? Dos ABC elementos repetidos, de N tomados com ABC repetidos. Na prática a gente vai ver que é tranquilo. Aí você pega o fatorial de tudo que ele deu, dividido pelo fatorial das letras, dos símbolos, do que for, dos números que se repetem. Então, onde A, B e C são as quantidades de vezes que cada elemento se repete. Vem comigo, fica atento. As permutações com repetição aparecem em provas na forma de anagrama. A maioria das vezes é na forma de anagrama. Só que aí você fica achando, e livro mesmo só traz com anagrama. Você fica achando que é só com anagrama, o cara pega e bota a figura que se repete. Ele diz que tem 10 figuras, e bota 2 triângulos, 4 círculos, não, 2 triângulos, 3 círculos, dá 5, e 5 retângulos. E quer saber quantas formas você pode botar isso aí? É um anagrama com repetição. 10 fatorial, dividido por 2 fatorial, que foram os 2 triângulos, vezes 3 fatorial, que foram os 3 círculos, vezes 5 fatoriais, que foram os 5 retângulos. Então pode aparecer com anagrama, com qualquer figura geométrica, ou com números que se repetem. Fique atento a isso, porque o CESP, principalmente, gosta de botar isso. Bitola você a ideia de anagrama e na hora bota figura geométrica. Então, como treinamento em sala de aula, treinamento aqui no online, antes da gente fazer a 11ª aula só com questões misturadas, Augusto Neto 2017, a quantidade de anagramas que podem ser formados com as letras da palavra araras é superior a 60. Então agora, a gente fez anagrama antes com as letras da palavra estudo, não tem nenhuma letra que se repete. Então lá foi o que deu, quando deu 720, foi justamente uma permutação simples, sem repetição. Agora eu tenho, ó, a letra A se repetindo 3 vezes,
a letra A repetindo 3 vezes, e eu tenho a letra R se repetindo 2 vezes. Então eu tenho a palavra araras com 6 letras, e tenho a letra R 2 vezes e a letra A 3 vezes. Para não precisar botar N fatorial sobre A fatorial vezes B fatorial vezes... Olha lá, o arranjo com repetição é a quantidade de arranjos, se não tivesse letra repetida, então 6 fatorial, dividido pelo fatorial das letras que se repetem. Então a letra A se repetiu 3 vezes e a letra R 2 vezes. Então R 2 vezes, 2 fatorial, R aqui, ó, 2 vezes, e A 3 vezes. 6 fatorial, 6 vezes 5, vezes 4, vezes, vou parar em cima onde tiver o maior embaixo, 3 fatorial, sobre fatorial de 2 é 2 vezes 1, eu não preciso mais botar o 1, e o 3 fatorial eu repito, justamente para eu cortar 3 fatorial com 3 fatorial, e aqui posso fazer 6 dividido por 2 dá 3, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60 anagramas. Ele disse que é superior a 60, item errado, é exatamente 60. Tranquilo, anagrama é torcer até que caia. Tem um tempinho até que não cai, a gente vai ver alguma, um pouquinho mais para cá, mas não muito próximo de 2018, mas concurso a gente vem falando, né? Quando você acha que o cara não vai colocar mais, ela aparece como nova. Então esses são os casos clássicos de permutação com repetição. Os números de cadastro dos clientes de uma loja serão compostos por 10 algarismos. Então já tenho o meu N10, ó. Em cada número de cadastro, o algarismo 0 aparece 4 vezes, 0, 0, 0, 0. O algarismo 1, 3 vezes, 1, 1, 1. O algarismo 5, 2 vezes, 5, 5. E o algarismo 7, uma vez. Nessa situação, a quantidade de clientes que poderão ser cadastrados é superior a 15 mil. Aí, de novo, permutação com repetição, só que agora não mais de letras, de números. Anagrama normal, fatorial de 10, como se não tivesse repetido o número, dividido por o 0 aparece 4 vezes, o 3, 1 3 vezes, o 5 2 vezes, então 2 fatorial, que é do 5, vezes 3 fatorial, que é do 1, vezes 4 fatorial, que é do 0. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial, para cortar com de baixo. 2 fatorial é 2 vezes 1, 2. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, então 3 vezes 2. A gente já começa a não botar 1, que não altera nada. Não vai alterar nada. 4 fatorial eu corto com 4 fatorial. 3 vezes 2 dá 6, galera. Então eu vou cortar 3 vezes 2 com 6. Sobrou um 10 aqui embaixo. Eu posso fazer um 2. Eu vou botar 8 dividido por 2. Dá 4. E agora é só conta, né? Vamos ver como é melhor de fazer aí? Vamos fazer... Eu tenho 5, vezes 7, 35, 5 vezes 4, 20. Posso fazer. Conta fechada. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 9. Vai ver, 9, 18, 180. 180 vezes 10. 1.800. E multiplicado pelo 7 que sobrou. 7 vezes nada é nada, nada. 8 vezes 7, 56. Vão 5, 7 vezes 1 é 7, 5, 12. 12.600, ele disse que era superior a 15 mil, é inferior. Então o item está errado. Simbora. Último tipo de permutação, permutação circular. Denomina-se permutação circular a contagem de elementos dispostos ao redor de um círculo ou de qualquer figura geométrica. Pode ser, o cara pode dizer que tinha um retângulo, se tinha pessoas aqui ao redor, essas pessoas vão permutar. Então, a permutação circular. E a fórmula da permutação circular, que eu botei aqui o PC,
de n elementos é n menos 1 fatorial. É isso que a gente vai precisar saber para a prova. Se fosse, de onde veio isso, professor? Ninguém vai cobrar isso em concurso. Mas uma permutação circular de n é igual a o fatorial das n pessoas, como elas estão em círculo, dividido pelo número de pessoas. O que é fatorial? É você multiplicar o número pelos seus antecessores até a unidade. Então eu posso dizer que n é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, 6 vezes 5 vezes 4. Só que eu não posso dizer que, por exemplo, 5 fatorial, eu não posso dizer que é 5 vezes 4 fatorial. N fatorial, eu posso dizer que é n vezes n menos 1. É ele vezes o antecessor. Como o denominador é dividido pelo número de pessoas, quando você cortar aqui, você tem a dedução da fórmula, mas ninguém cobra em concurso dedução de fórmula. Só para a gente saber a origem, né? A permutação circular, o que é isso? Então, é você lembrar que vai ser, como tem um, como a coisa foi circular, então vai sempre chegar ali, você vai dividir pelo número de pessoas, vai ser sempre n menos 1 fatorial. No projeto de um jardim, há uma fonte rodeada por 5 estátuas. Então, digamos que aqui eu bote a fonte, e ela está rodeada aqui por 5 estátuas, né? Estátua 1, estátua 2, estátua 3, estátua 4, estátua 5, não necessariamente nessa ordem. 5 estátuas diferentes. De quantas maneiras distintas podem ser dispostas a estátua em volta da fonte? Então, de novo, de quantas maneiras você já sabe que é análise combinatória. Vamos detectar que assunto que ele está falando. Como elas estão em volta, eu sei que é uma permutação circular das 5 estátuas, né? Meu n é 5. Como é? Como é uma permutação circular, eu sei que ela é n menos 1 fatorial. Então, é o fatorial de 4, que é 4 vezes 3 vezes 2, né? 4 vezes 2 é 12, vezes 2, 24, é um tapa. É só saber que existe. Às vezes você pega livro, quem não é concurseiro fica estudando por livro, porque é assunto de matemática, e o cara nem fala muito na circular. Aí você não viu, chega na hora da prova, se dá mal. E vamos para uma questão da ESAF 2012, do ato do Ministério da Fazenda, né? Em uma reunião do Ministério da Fazenda, uma reunião será composta por 6 pessoas, n igual a 6 inicialmente, a presidenta, o vice-presidente e 4 ministros. De quantas formas distintas? Comando, análise combinatória. De quantas formas distintas, meu comando. Essas 6 pessoas podem se sentar em torno de uma mesa redonda. Poderia ser em torno de uma mesa quadrada, dava no mesmo. Então eu vou botar aqui, ó, as 6 pessoas em torno da mesa. Não necessariamente nessa ordem, mas vou botar aqui a presidenta, o vice-presidente, na época da presidenta Dilma, e 4 ministros, também não necessariamente nessa ordem. Vou botar aqui o ministro 1, o ministro 2, o ministro 3, o ministro 4. 6 pessoas, o presidente ou a presidenta, o vice e 4 ministros. De quantas formas distintas essas 6 pessoas podem sentar-se em torno de uma mesa redonda? Até aí, beleza. Só que agora há a restrição, de modo que a presidenta e o vice-presidente fiquem juntos. Ó, galera, a gente falou fiquem juntos com a permutação normal e agora com a permutação circular, né? Então já está registrado aí, mas vou bater. Fiquem juntos, então, ocupam uma única posição, é o que a gente já falou hoje mais de uma vez, só que ele não falou fiquem juntos nessa ordem, seria a única posição. Fiquem juntos só, vão ocupar a única posição, o presidente e o vice, mas ora o presidente, onde está aqui, onde eu botei? E a vice aqui, ora a vice antes e o presidente depois. Então nós vimos
ocupam a única posição e permutam entre si. Então, eles trocam de lugar, certo? Então, vamos lá. Ocupam uma única posição. A gente já sabe, ó, ocupou a única posição, ó. A gente amarra os dois aqui, ó. Desculpe. Ficou junto, ó. A gente amarra os dois, estão juntos. E sabe que isso significa, inicialmente, ocupar uma única posição. Então, parecia que ia ser uma permutação circular de 6, ó. Mas quando você lê, você vê a restrição, eram 6 pessoas. Mas na hora que o presidente e o vice vão se comportar como uma pessoa só, eu vou ter, ocupam a única posição, permutação circular de 5, não mais de 6, e princípio multiplicativo, a gente falou isso a aula toda, significa vezes, permutam entre si, como são 2, o permutam entre si, 2 fatorial. Presidente depois vice, ou vice depois presidente. Permutação circular de 5 é o quê? 5 menos 1, 4 fatorial, né? Permutação circular de n é igual a n menos 1 fatorial e vezes 2 fatorial. Então, a permutação de 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que a gente não precisa botar. Permutação de 2, 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12 vezes 2 é 24, 24 vezes 2, 48. Tranquilo, show de bola. Para frente, combinação. A gente vai ter um tempinho para ver combinação, aí não vai acabar tudo de combinação hoje. Vão faltar poucas questões. Vocês tentam fazer junto com a bateria, que nossa aula 11, a gente vai ter, se eu não me engano, 20 questões, mas agora como? Como esse assunto não é muito explorado, primeiro eu peguei tópico por tópico e mostrei questão de concurso para a gente ver como é. Mas você sabendo que era daquele assunto. Na aula 11, a questão vai estar lá como é no concurso. Ele deu e você que vai identificar se é arranjo, se é combinação. Então eu vou aproveitar esses minutos para já mostrar a diferença entre arranjo e combinação. Combinação simples. A combinação simples dos N elementos de um conjunto tomados PAP, a gente já viu que é isso hoje, é cada agrupamento não ordenado. Então, no começo da aula, eu chamei a atenção que arranjo, permutação e o princípio fundamental de contagem, a ordem é importante. Então, eles são ordenados. Não ordenados significa justamente ó, a ordem. Não vamos bagunçar só porque é final de aula, não. A ordem, porque isso para a gente interessa. Não é importante, né? Não importa. Que contém sem repetição, o mesmo esquema. Arranjo só, permutação só, combinação só, são os simples e são justamente sem repetição. Depois a gente viu os casos com repetição, combinação também a gente vai ver o caso com repetição. De P elementos PAP. E vai ter fórmula, aqui a gente não vai poder correr da fórmula. Eu só vou resolver também pelo macete, como eu fiz com arranjo. Mas você vai ter sua ideia. Mas é interessante saber a fórmula, como eu falei hoje já, e a gente vai ver na 11ª aula. No concurso de 2012, do Departamento da Polícia da Receita da Polícia Rodoviária Federal, 2012, o SESP colocou cobrando a fórmula. E no concurso de Auditor Fiscal do Trabalho 2013, o SESP também colocou, a gente vai ver. Então, uma combinação de N PAP é N fatorial dividido por P fatorial, N menos P fatorial. A gente vê que a combinação, ó, essa parte daqui é o arranjo, é o que a gente viu em arranjo. Então, se tinha um macete para arranjo, vai ter para combinação também. Mas eu vou falar isso mais à frente. Me interessa agora isso aqui. Ó. Vem comigo, numa combinação, estou reforçando o que está lá. Ó. A ordem entre os elementos não é importante. Se alterarmos a ordem, a gente não altera a natureza, isso já comentei hoje. Vou só dar um toque nessa primeira questão para a gente fechar. Se o diretor de uma secretaria, foi um concurso do Ministério da Saúde, quiser premiar 3 de seus servidores, presenteando cada um deles com um ingresso para teatro, ele terá mais de 24 maneiras para fazê-lo. Então, nós temos 6 servidores, que ele quer presentear 3. Então isso a gente trabalhou já assim. Como é que na hora da prova
você vai saber diferenciar arranjo, que a gente já sabe que se for arranjo eu posso fazer pelo princípio fundamental de contagem, de combinação, que agora aqui a ordem não importa, então eu não posso fazer pelo PFC. Justamente por aqui, ó. Ele quer de 6, escolher 3, galera. Os 3 vão ter o mesmo presente, ele vai presentear com o ingresso para teatro. Então, ó, se esses 3 servidores, o servidor Augusto Neto, o servidor Silvio Sandi e o servidor Tudão, sortear primeiro Augusto Neto, depois Silvio Sandi, depois Tudão. Tem importância? Não, porque Augusto Neto vai ganhar o ingresso para o teatro, Silvio Sandi vai ser o segundo, vai ganhar o ingresso para o teatro, e Tudão vai ser o terceiro. Se eu trocar a ordem, se Tudão for sorteado primeiro, Augusto Neto depois, e o mestre Silvio do curso online, o Silvio Sandi, foi o terceiro, Tudão foi o primeiro, mas vai continuar ganhando o ingresso para teatro, Augusto também e Silvio também. Então isso, a ordem, isso que significa, a ordem não importa, galera. Por isso que se diz lá, você altera a ordem, mas não altera a natureza, eles continuam ganhando os mesmos ingressos. Então vai ser uma combinação de 6, 3 a 3. Só vou fazer um comentário, eu vou deixar essa conta para a gente fazer, o macetezinho também na aula que vem, mas nesse concurso, eu não botei na nossa bateria de questões, são questões antigas, clássicas, eu não coloquei, mas se vocês quiserem, baixem a prova. Vocês vão ver que nesse mesmo concurso caiu uma questão com isso aqui idêntico, só que ele dizia o seguinte, presenteando dos 3, o mesmo número, 6 e 3, com ingresso para teatro, um outro com ingresso para cinema, e o terceiro, um outro com ingresso para show. Aí sim, ó, foi o que eu falei no começo da aula, só para a gente fechar. Questão com senha, dígito, colocação, primeiro, segundo e terceiro, cargo. Um vai ser presidente, o outro vai ser vice, o outro vai ser ministro. A ordem é importante, é questão de PFC e arranjo. Aqui, ó, aqui sim, ó, se ele botou o primeiro, agora se fosse Tudão, Augusto e Silvio, o primeiro vai ser o ingresso para teatro, o outro para cinema, o outro para show. São coisas diferentes, pô. Você pode não gostar de cinema e gostar de teatro, então você vai querer ser o primeiro. Se eu trocar a ordem, se aqui for Augusto Neto, aqui Silvio Sandi e aqui Tudão, se eu trocar a ordem, aí, se Tudão for o primeiro, Tudão é que vai ganhar o ingresso para o teatro. Se for o segundo, Augusto for o segundo, Augusto que vai ganhar cinema e Silvio o terceiro. Então fica claro, não tem como na hora da prova você confundir uma questão de combinação, que é o nosso caso, e uma combinação de arranjo. Então, ó, ele atrelou a cargo, a premiação diferente, arranjo. Você trocou a ordem, troca a natureza. Não atrelou, beleza, combinação, percebeu, vem comigo, vamos embora, a gente vai até o fim, assim, chamando a atenção de tudo, com questões clássicas, velhas e questões como a gente está vendo. Estou trabalhando com 2014, 15, 16, 17 e até 18. Beleza? Espero vocês na próxima aula. Muito obrigado. Até a próxima, galera.